Boa tarde, amores, boa tarde. Segunda-feira, dia do começo, dia do recomeço, dia de seguir em frente e dia de mais um episódio mega, hiper, super, blaster especial do seu Cacau Pod, que eu preparei uma convidada que é do meu coração, que eu sou fã, que eu sigo ela desde quando ela começou a caminhada dela nesse mundo de influencer, e hoje eu tenho o prazer de chamá-la de amiga, mas por enquanto vocês não vão saber quem é ainda não. Vocês fiquem de olho que daqui a pouco eu mostro as honras da casa para essa nossa convidada. Para início de conversa, lógico que nós vamos dar as honras aos nossos patrocinadores. A casa tá ficando bonita, viu? Estão crescendo o número de apoiadores e patrocinadores do Cacau Pod. Então nós damos as honras a Massas Caissara, o sabor da Itália na sua mesa. Se você quer levar aquele carinho, aquele sabor, aquele gostinho da Itália para sua mesa, Massas Caissara atende todo o litoral santista. Então se você tá Praia Grande, Cubatão, se você tá no Guarujá, chame Massas Caissara. São Vicente, vem com a gente. Fala, eu sou Cacau Pod e quero Massas Caissara na minha mesa. Obrigada, Massas Caissara, pelo apoio. E hoje nós damos espaço ao mais novo patrocinador, colaborador de Cacau Pod, Espaço Vila São Jorge. Agora nós temos um cantinho para chamar de nosso, para fazer aquela festa, um lugar aconchegante, lindo, todo preparado para melhor te receber. Então, Espaço Vila São Jorge, liga lá, tem valores promocionais, junho, julho, tem ofertas do inverno. Então quer fazer sua festa junina, sua reunião, sua roda de conversa, seu happy hour? Espaço Vila São Jorge. Muito obrigada pelo apoio. E hoje, Cacau, você está começando o programa em pé, toda se fazendo. Por quê? Agora a Cacau também tem a marca que veste a Cacau. Então o programa de hoje também conta com o apoio e o patrocínio de Glow Moda Feminina. Eu vou até soltar aqui, ó, porque Glow é o quê? É estilo. Então essa saia tem a assinatura Glow Moda Feminina. Tem um corte maravilhoso. Então a mulher que busca estilo, que busca autoestima, quer melhorar, quer dar um up na sua imagem, Glow Moda Feminina. Chama lá e fala, Cacau Pod falou que aqui eu acho peças do slim ao plus size. Então vá conhecer e seja a mulher Glow, a mulher feminina que cuida da sua autoestima. Vamos então, agora tem que ir, né? Destilar aqui. Tarará. Tô me sentindo, primeira vez, tô estreando o programa em pé. Olha só. Tá, muito obrigada, de nada. Mas, olha, gente, que imagem linda, minha convidada, maravilhosa. Laura Praiano veio a brilhantar o Cacau Pod pra gente conhecer um pouco da mulher que vem por trás da marca, por trás da influencer. Então, vai ser um programa mega especial, porém, aqui no Cacau Pod você paga prenda, meus amores. Já pagou a prenda? Sabia que aqui tem prenda? Não, isso é exatamente. Como assim? Tem que curtir, comentar, tem que se inscrever no canal, que pra Cacau conseguir trazer essas maravilhas, entendeu? Eu dependo do apoio de vocês. Porque quando você convida para ver no Cacau Pod, eles vão olhar, Cacau Pod tá tendo relevância? A minha relevância depende do seu apoio. Como eu sempre digo, o seu apoio não custa nada, mas vale muito para o crescimento do canal. Então, se inscreva, curte, compartilha, espalhe a novidade do Cacau Pod no ar. E o pessoal daqui que eu tenho hoje, nós estamos muito especial, porque tem um povo aqui. Pode mostrar, levanta aí, pessoal. Oi, amores! Boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no Cacau Pod. Nós estamos com transmissão simultânea. Isso, é isso? Uma live ao vivo aqui com os praianos. Estamos fazendo uma live para os praianos estarem fazendo parte. Vocês mandem o que vocês quiserem, curiosidades. Hoje é o dia de vocês. Se inscrevam no canal Cacau Pod, sejam muito bem-vindos. Colocar lá no YouTube, @Cacau Podcast,
já vai aparecer a Cacau lá. Curta, comenta, compartilha e fique de olho. Nosso primeiro programa de julho é com a maravilhosa Laura Praianô e eu conto com você. E agora, depois se tiver pergunta, você me mostra, hein? Já vão mandando pergunta aí, pessoal. Vamos mandando. E agora, Laurinha, seja muito bem-vinda. Vamos iniciar o Cacau Pod da maneira que tem que ser. Seja muito bem-vinda, Laura Kelly. É um presente, uma honra te conhecer, não, porque eu já te conhecia. Mas senti que a nossa energia está no mesmo lugar de sintonia, de visão de mundo, de propósito. Então é um presente, é um prazer mesmo te receber aqui no Cacau Pod. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Muitíssimo obrigada. Gente, olha como a bicha é linda, gente. Que isso? É linda. Gente, muito obrigada, um prazer. Eu tô um pouco perdida com a câmera. Então vamos organizar aqui. A sua câmera é essa aqui, câmera 1. Aí de vez em quando você vai ver que ali é o nosso retorno aqui, ó. Perfeito. Você vai ver que estaremos abertas. Então nós estaremos na câmera 5. Maravilha. Entendeu? Então a gente tem que dar lá, câmera 5 pra você, tá vendo? Aí você sempre vai ver no seu retorno onde você tá. Ai, maravilha. Ai, gente, é muito chique, é muita novidade aqui pra mim. Inclusive, aqui eu já vou deixar aqui um recado especial pros meninos maravilhosos. Diogo e Luiz, hoje... Atenção! Hoje nossa. você tá no luxo. Ai, eu tô. Hoje você está tendo o privilégio de ter ali na sua sonoplastia, comandando tudo, dose dupla, Diogo e Luiz, que seja muito bem-vindo, Cacau Pod. Coitado dele. Seja muito bem-vindo. E estou muito agradecida, muito feliz, principalmente... Acreditamos em energia, né, Cacau? Já tivemos ali um bate-papo e literalmente já nos tornamos amigas. Graças Inclusive, queria aqui te Ai, dar meu Deus. uma lembrancinha. Gente, abre, cadê? Olha, gente, olha o cuidado dela. Vocês conhecem essas duas pessoas? Onde eu mostro, Di? Vocês conhecem essas duas pessoas? Eternamente juntas, receba! Cacau Praianô Podcast. Receba. Tem Obrigada. dentro. Tem coisa tem dentro. Coisa dentro. Gente, o programa nem começou e ela já tá com presente. Era. E aqui no Instagram, manda a caixinha de perguntas que eu vou abrindo. É Meu uma Deus. bolinha de pergunta. É o ponto de bem interrogação. aqui. Um ponto de interrogação. Você vem aqui, já manda, deixa a pergunta pra gente do trazer céu. aqui ao vivo. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. É que eu tava lendo, Di, por isso que eu tava... Meu diretor tá assim, Cacau, vira pra câmera que eu tava lendo. Gente, olha que delicadeza, tem como não se apaixonar? A Laura, gente, vamos começar aqui pra vocês entenderem, Cacau, que euforia é essa. A Laura, eu conheci ela através da pousada, que eu já mudei o nome da pousada. Qual é o nome da pousada? Frente Mar. Pousada Frente Mar. Eu conheci, quando vim morar pra cá, eu conheci. Então eu tenho um negócio, até hoje, acho que eu nunca vou perder isso, não quero perder isso, que eu sou eterna turista. Então eu tenho sede de conhecer lugares, experiências, e vocês vão entender por que Cacau teve a vontade de ir se hospedar na estância dela, Frente Mar. E aí comecei a seguir ela e me apaixonei pela mulher real, pela forma orgânica, e hoje eu descobri que eu falo que a gente nunca sabe tudo. Hoje ela mandando material pra gente passar aqui, eu descobri que ela é uma empresária, uma empreendedora que tem o compromisso com a acessibilidade. Vocês vão entender tudo isso aqui. Menina, é um programa riquíssimo, vocês vão entender isso aqui. Meu amor, então, pra gente começar, eu queria que você falasse quem é Laura Kelly. Pra gente começar a brincadeira. Até arrepiei aqui, Adoro. olha, nossa, ouvi meu nome assim, olha, chega, deu um arrepio. Cacau Laura Kelly, quem é Laura Kelly? Laura Kelly é uma moça que está em descoberta, tá? Em processo de descoberta quem sou eu. Isto porque não tem como falar de Laura sem falar de Natan, que é o meu esposo. E conheci ele aos 15 anos, então foi algo assim muito jovem.
E nós estamos juntos desde então. Então, a Laura, na realidade, esse ano eu completo 30 anos, Cacau. E aí, uma jovem menina. Uma jovem menina. E aí, quando bateu essa crise dos 30, eu brinco, né? Eu percebi que eu já não lembrava mais quem era a Laura. E foi tudo muito natural, porque o Instagram ele viralizou em 2023. Foi o primeiro vídeo que deu boom, né? E ali naquele primeiro vídeo, eu acabei... Não tive tempo de processar, porque na realidade a minha intenção nunca foi me tornar influencer. E ali, bem de forma assim, muito rápida, eu tive que me adaptar. E ao mesmo tempo, quando eu faço os vídeos incentivando as mulheres, que acabou nichando de forma muito natural, eu comecei a fazer os vídeos pra mim. Então eu cresci em berço evangélico. Hoje eu acredito em tudo, não desacredito de nada. Mudei muito a minha mentalidade. Mas assim como lá na igreja, quando eu era pequena, e eu via as pessoas falando lá no púlpito, né? Quando a gente vai preparar a pregação é primeiro pra nós, pra depois trazer pra vocês. Hoje eu vivo isso no Instagram. Então a cada novo vídeo que eu faço, cada novo desafio que eu faço pras praianas, ele entra primeiro pra mim. Então a cada vídeo que eu assisto ali, a Laura Praiano, que se tornou uma personagem, ela fala diretamente com a Laura Kelly. Então assim, foi algo muito surreal, pra mim também algo muito novo. E esse ano em especial tá sendo um ano bem desafiador. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas ainda vão acontecer. E eu posso garantir pra você que a Laura, ela tá começando a sua melhor fase e se descobrindo e contando pra vocês ao vivo e a cores cada nova descoberta e cada novo processo da Laura. Gente, sente a energia dela? Você sente a energia dela? E conforme ela chega... Sabe quando você descobre que a pessoa tá no íntimo dela? A gente vai aprendendo, ó, tem um trabalho de observação. Você observa que quando ela chega no íntimo dela, ela faz isso aqui, ó. E agora vocês prestem atenção nesse detalhezinho, que é quando ela chegou na intimidade da Laura Praiana com a Laura Kelly. Vocês observem. Mas pra gente chegar nessa empreendedora influencer de hoje, Di, nós temos uma imagem que eu acho que é onde tudo começa, mesmo sem saber que estava começando algo. Tem duas imagens em especial que a gente separou. Me fale dessa foto, meu amor. Gente, eu duvido vocês adivinharem quem é a Laura ali. Direto do túnel do tempo. Total. Gente, esse aí, pra quem não sabe, na realidade, Cacau, eu vim aqui pra começar a mostrar a Laura, porque isso. Eu nunca falei sobre isso pros praianos, então tá sendo tudo muito novidade pra eles também. Gente, essa foto aí são 3 amigas minhas e eu. E por incrível que pareça, nós temos um grupo do tempo de ensino médio que é ativo, nós estamos em quase 30, são uns 30 alunos, né, de rede pública. E a gente continua com esse grupo ativo. E essa foto chegou pra mim tem uns 20 dias, um mês mais ou menos, que a minha amiga Ana Beatriz, que é negra, ela mandou no grupo e falou assim: Laurinha, olha isso que a gente achou. E o que essa foto me marcou, Cacau? Os sinais sempre estão lá. E desde sempre eu fazia o Red Nose, né? É o sinal. Não é Red Nose, meu Deus, falei errado. Calma, quer? Hand Nose. Meu diretor, ele tá aqui pra quê? Se perdeu na palavra, ele tem. Precisa de uma água, ele tem. A câmera não tá boa, ele vem arrumar. Sucesso. Entendeu? Aqui, a equipe aqui é nota 1000. É sensacional. E aí eu sempre fiz ali o hand loose, né? E eu acho que é isso que, pra mim, hoje tá ficando muito claro. Eu tô começando a ver que, na realidade, a Laura Praiano sempre existiu dentro da Laura. Porque eu vou tentar resumir aqui pra você, só pra você entender. Sou nascida de comunidade, tá? Sou cria de favela. E eu cresci com mãe solo. Então tá aí a minha identificação muito forte com mãe solo. Eu sou cria de uma mãe solo que passou por muitas coisas. Uma mãe com um filho PCD. Então, assim, eu vivi literalmente tudo que hoje eu reflito na sociedade. E aí, nessa época de escola, né, acho que é o controle do data show ali, e essa foto que me marcou foi ali o sinal, porque eu falei assim, gente, sempre esteve ali. Porque apesar de ser cria da comunidade, na realidade eu nunca me identifiquei com o local.
Não pelo local ser comunidade, mas por não ser praia. Você já era diferente, você já era fora da caixinha que a gente costuma falar. E eu conheci a praia com quase 15 anos, então foi uma coisa assim, muito pertencimento. A primeira Você vez... não é caiçara? Não! Eu sou osasquense, mulher! Égua. Mentira! Paulistana osasquense, nasci em Osasco. Olha. Minha formação em Osasco, ali, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, conheço tudo, domino ali o local geral. Como você tropeça e para aqui? Aos 15 anos conheci Santos e me apaixonei. Pisei em Santos e me senti pertencente ao local. E falei a seguinte frase: quero largar tudo e vir morar da minha arte na praia. Adoro. Se nada der certo, eu vi a minha arte na praia. Mas que arte? Aí que tá, que arte, né, Cacau? Mas no final tudo se encaixou, tudo deu certo. E ali terminei ensino médio, né, em São Paulo mesmo, me casei. E quando foi no final de 2019, eu vim pra Santos. E ali as portas foram se abrindo. A minha formação acadêmica é pedagoga, então eu sou professora. E eu vim pra cá pra lecionar, enquanto o Natan iria trabalhar na pousada. Tá. Então, até então, Laura e pousada não havia nenhum tipo de nexo. Porém, em 2020 sabemos da pandemia. E foi aí que tudo começou a acontecer. E aí a Laura se viu obrigada a se ressignificar. Por quê? Eu nem cheguei a começar a lecionar aqui em Santos. Eu nunca consegui dar aula. Porque não deu tempo, foi tudo muito rápido. Entre a transição e fazer documentação e tudo mais, não consegui, não deu tempo. E ali, na realidade, é quando eu coloco no vídeo a parte da limpeza. Porque, na realidade, quando eu comecei a trabalhar na pousada, foi na parte da limpeza. E foi ali que eu brinco, né, que eu explico pro pessoal que eu conheci Deus. Apesar de ser crescido em berço evangélico, foi ali na limpeza onde, assim, todo e qualquer egocentrismo, ego que existisse em mim foi quebrado. Porque, como você falou, eu tenho uma outra formação também, que eu sou intérprete de Libras, né? Então eu também sou fluente. Calma. Deixa eu segurar ela, gente, que senão ela acha que ela tá o quê? No storytelling do Instagram dela, e ela sai que nem uma franco atiradora assim. Temos uma timeline, temos imagens para provar tudo isso aqui pra gente chegar lá. É muito importante, eu falo que hoje eu estou na frente da Laura, empreendedora influencer, porque pra mim você é isso, e você é isso. Eu sei. E você me falou uma coisa, Cacau, eu tenho a necessidade que as pessoas me conheçam, porque as pessoas acham que de repente eu faz uma ideia de eu ser uma coisa que eu não sou, uma pessoa que eu não sou. Você me contou das experiências que você tem quando chega os hóspedes e esperam encontrar e fala, não, eu sou a bagaceira mesmo, que deu certo e tá tudo certo. Então, primeiro a questão das suas raízes, a importância da questão das suas raízes. Segundo, o seu não é quebra do seu, não foi uma quebra, porque na verdade esse ego ele já não existia em você, porque você já sabia de onde vinha, mas querendo ou não tem o lugar do ego de você se preparar para lecionar, ser uma professora e parar na limpeza. E aí você falou qual é essa conexão, não consigo entender como que a limpeza, como que você nesse momento de pandemia você ter que se reinventar, como que isso se tornou uma conexão espiritual para você? Vamos lá. Desde muito nova, na realidade, assim, meu primeiro emprego com horário para entrar e sair foi com 12 anos. Mas antes disso, eu já fazia crochê, fazia trufa, ovos de Páscoa. Eu sei fazer um monte de coisa, decopagem, macramê e por aí vai. E eu sempre tive esse lado empreendedora dentro de mim. Quando eu cheguei aqui na Baixada, que eu falo pra você que foi uma questão, um processo espiritual pra mim, foi no sentido do que eu estava vivendo a minha melhor fase em São Paulo em 2019. Eu estava trabalhando no Albert Sabin, né, no IB Sabin, que é uma escola particular muito renomada lá em São Paulo. Eu estava dando aula como apoio de Libras para a turma de psicologia na Anhanguera, na faculdade de Anhanguera. Então, era assim algo
pra idade e tudo mais, um patamar muito elevado. E eu estava vivendo, assim, uma fase muito boa mesmo. Só que surgiu a oportunidade de vir para Santos. E entre mesmo tudo que eu havia conquistado, pra mim, a questão da qualidade de vida falava mais alto. Só que quando eu cheguei aqui em Santos, eu vim com a intenção de vou ter um horário para trabalhar em sala de aula e logo em seguida vou estar podendo aproveitar a minha vida, a qualidade de vida. E não foi isso que aconteceu. Chegou a pandemia e eu acabei não tendo trabalho. E o que acontece? Por mais que eu saiba das raízes de onde eu vim, batia muito forte em mim assim, eu não preciso disso. Entende? Não, acho que não é nem eu não preciso disso, eu acho que eu posso ir além. Sim. Eu acho que a gente se encontra exatamente nesse lugar. Sou interiorana, todo mundo sabe. Quem já é Cacau Lover já sabe. Sou do interior, sou de Araraquara. E lá as possibilidades também nem falavam que eu poderia ter um lugar de fala, um microfone, um programa, entendeu? Me colocava em qualquer outro lugar, por todos os pontos que vocês já sabem, negra do interior, obesa e tudo mais. Então, tudo quanto é preconceito, eu enfrentei dentro da sociedade. Mas eu tinha que... Não é nem... Eu não preciso, mas eu posso ir além. Sim. Eu acho que é isso que você me passa exatamente isso. Porque você já tem esse compromisso desde pequena, Sim. Inconsciente até. Sim. Eu acho que, na realidade, todos nós já nascemos com algum propósito de vida, né? Porém, tudo é escolha, então nós escolhemos seguir ou não esse propósito. E quando eu falo pra você, eu acho que é uma linha tênue muito delicada entre eu não preciso disso e eu posso ir além. Por quê? Eu, de fato, sabia do meu potencial. Porém, contudo, entretanto, naquele momento eu me via naquela situação. E muitas vezes, quando eu estava ali literalmente limpando um bacio, né? Do quarto e os hóspedes, naquela época eram hóspedes, a maioria homens, e eles deixavam os quartos assim, uma petição de miséria. Nossa, assim, não tem nem palavras, bem ruim mesmo. E aquilo pra mim acabava me machucando muito, não pela questão da limpeza, mas pela questão assim, onde eu fui me colocar. E nesse momento, todos, sem exceção, falavam, volta, porque aí, olha o que você tá passando, entende? Assim, eu literalmente só não passei fome, mas de todo o resto, assim, foram situações bem precárias. Porém, eu sabia o que eu queria, qual era a qualidade de vida, e que essa era a oportunidade para eu conseguir chegar onde eu queria chegar. E aí o tempo foi passando, e aí nesse meio caminho eu engravidei, e aí quando a gente engravida, que de fato você fala assim, putz, me tornei responsável por esse serzinho, então tudo muda, né? E aí foi quando eu peguei e falei assim, eu realmente preciso fazer algo a mais. Pra mim era muito claro, existiam dois potenciais. Ou eu entregava uma vida medíocre, uma vida mediana pra minha filha, ou eu iria mover céus e terras, tudo que eu poderia fazer pra tentar dar uma vida melhor pra ela. Então, pra mim, o impulso foi esse. Eu vi a Luara e eu falei assim, gente, e aí, eu espero ela correr atrás ou eu faço isso por ela? E ali eu vi um gás, assim, uma força em mim que descomunal, eu não imaginei que existia. E ali eu comecei, de fato, a ir pra internet. Tô com duas coisas aqui. Você me fala assim, Cacau, a hora que eu tava ali na limpeza, eu tive essa conexão, mas eu tenho a sensação agora, a certeza, que o seu milagre, a sua força foi a Luara. Sim, com certeza. Ela foi a sua mudança de chave. Ah, total. Com certeza. Porque a Luara, quando ela chegou até mim, ela foi uma gravidez planejada. Porém, eu não esperava o segundo pico da onda da pandemia. E ali foi onde tudo quebrou. Porque até então eu ainda estava com esperança de voltar para a sala de aula. Inclusive, quando eu escolhi a profissão que eu iria cursar, eu pensei na pedagogia justamente porque é uma profissão que, mal ou mal, a gente consegue ter um tempo de qualidade com uma criança. Entende? Apesar de ter toda a questão sociopolítica, né, que eu sou bem militante nesse
quesito, porém é uma profissão que eu consigo ter uma qualidade e exercer a maternidade em paralelo com a profissão. Só que quando eu engravidei, eu vi que eu não ia conseguir voltar a lecionar tão cedo devido à pandemia, devido ao mundo no estado caótico que estava. Então eu precisei me reinventar. Foi aí que eu comecei a procurar na internet o que era o tal do marketing digital que todo mundo falava, como ganhar dinheiro com a internet. E aí tem um ponto interessante. Eu comecei hoje eu tenho uma agência de marketing digital e na época eu já estava com essa agência em andamento, porém eu não tinha me ligado que o meu principal cliente era a pousada, entende? Então, assim, quem falou isso pra mim, na realidade, foi uma cliente minha. Então, ela era uma cliente bem teimosa. Eu falava pra ela assim, fulana, vamos fazer assim, fulana, vamos fazer assado. É desta forma que o Instagram vai entregar e tudo mais. E ela era bem teimosa. Aí teve um dia que ela chegou em mim e falou assim, então, Laura, se você é tão boa, por que você não cresce o seu Instagram? Nossa, receba! Mas foi o tapa que eu precisava, Cacau. E aí, quando ela chegou nesse ponto, eu tava para fechar um contrato com um grupo de advogados, a gente ia trabalhar o grupo deles, o contrato já tava pronto, só tava faltando assinar de fato. E aí, quando ela falou isso, assim, pra mim tudo fez sentido. Eu falei, gente, realmente, eu tô com o principal cliente, que o Nathan sempre falava pra mim da pousada, ela me deu esse tapa, e aí, novamente, que eu te falo das escolhas, que sempre são dois caminhos. Eu poderia pegar essa resposta dela e assim... mimizar, ficar mimizenta. Entende? Se colocar no lugar, nossa, que grosseira. Pra que isso? Ou eu poderia, de fato, olhar a realidade que sim, se eu sou tão boa, por que eu não cresço o meu negócio? E aí eu fui lá e fiz. Valiosa. Ou seja, eu nem... por isso que eu falo pra vocês que eu me preparo. Eu converso com esses convidados, olha, passo dias, viu? Alinhando. E sempre tem uma caixa de Pandora. Porque eu não sabia que ela era a própria agência do marketing digital. Qual que é o nome da agência? Agência Praia Nova. Não teria nem sentido de ser outra coisa, né? Ô Di, tem um vídeo, Partiu Praia 58. Achou? Pode liberar, não precisa colocar som não. Aí nasce a influencer. Me conta como que você tomou a decisão e falou, tá, achei meu público-alvo, achei o meu propósito, mas como que eu faço isso acontecer? Aí, tudo é processo, né? Tudo é processo e a gente requer muita autoavaliação para conseguir chegando nos objetivos. Como que foi que aconteceu? Quem percebeu que estava nichando para mulheres / mães foi o próprio Nathan. Por quê? Eu fazia toda a parte da divulgação, cuidados administrativos, contratação e encerramento de ciclos dos colaboradores. Por quê? Eu tenho muita facilidade em comunicação e tudo mais. E o Nathan, ele cuidava da parte de reserva, respondeu WhatsApp, etc. E aí, um dia ele chegou em mim e falou assim, 100% da casa são mulheres. E eu fiquei assim, como assim? Olha... Ele 100% da casa são mulheres. E eu posso falar que 80% são mães que estão com filhos. E ali aquilo, sabe assim... Outra chave que virou. E eu falei, peraí, então meu nicho são mulheres e mães, né? Não só mulheres, mas mães. Por quê? E todas com a mesma frase. Eu nunca tinha viajado sozinha com meu filho. Porque o que acontece? Lembra que eu sou de São Paulo? Sim. Toda a minha família é de lá. E quando a Luara nasceu, eu não tinha carro. Então, era muito comum pra mim subir e descer de ônibus. Então, assim, eu comecei a fazer os vídeos inicialmente porque eu precisava de hóspede na pousada. Só que como que eu consigo hóspede na pousada? Já teve dias que eu coloquei a Luara pra dormir, pedi pra funcionária ficar de olho se ela acordasse, me mandar um WhatsApp que eu voltava. Peguei uma pasta com fotos da pousada e fui na beira da praia entregar cartãozinho pra ver se eu conseguia levar a gente pra dentro da pousada, porque a pousada vazia, isso em 2021. E aí eu falei assim, gente, não, tá errado. Qual que é o foco? Acho que isso daí é da questão da pedagogia, né? Porque a pedagogia a gente acredita muito o seguinte, se a gente conseguir fazer uma base sólida, né, que ali nos primeiros anos de ensino, tem grande probabilidade para que esses alunos não se percam no meio do caminho.
Porém, se é uma base ruim, a chance deles se perderem é muito maior. Então, talvez seja daí esse meu momento de autorreflexão que eu sempre faço assim. Onde que tá o foco do problema? Onde que tá o foco? Onde que eu preciso mudar? Antes que o ruim aconteça, o que eu preciso mudar aqui? E foi aí que eu me liguei. Falei assim, gente, todo mundo usa Instagram. Todo mundo usa Instagram. E se eu te falar que em 2021 eu conhecia o básico de Instagram. Eu não conhecia quase nada. E foi aí que eu comecei a pesquisar, comecei a desenvolver, comecei a conseguir clientes. Ao mesmo tempo que eu conseguia clientes, eu estava aprendendo ali, tudo muito simultâneo. E aí eu comecei a perceber que o que pra mim era super simples, pra muitas mulheres era uma visão muito distante. Sim. Porque na realidade o que acontece? Eu compreendo porque eu cresci sem conhecer a praia, já que meus pais não tinham carros, né? Não tinham carro, minha mãe no caso. E aí, como que vai levar a criança pra praia? É uma barreira muito gigantesca. Sim. Só que assim, gente, saindo de Osasco, saindo de Jabaquara, São Bernardo do Campo, tem passagens a partir de R$30. E eu sei disso porque eu cresci no interior quando criança. E quando a gente ia, eu sou de Ibiúna, morei muito tempo em Ibiúna, interior de São Paulo. E quando a gente precisava fazer essas viagens, a gente pegava esse ônibus, que era uma faixa de preço também parecida. E depois de adolescente eu descobri que existe esse mesmo trajeto de São Paulo pra praia. Então a gente pensa que é algo muito distante, mas na realidade é algo muito simples, muito fácil. Na realidade a gente arruma desculpa, quando a gente deveria arrumar mala. Você sabe o que você tá falando aqui? Toda vez que o meu convidado vem, começa a abrir uma caixa de Pandora com todas as informações que ele tá me dando. Cacau, como é as entrelinhas, tem que estar atento nas entrelinhas. Que você falou assim, Cacau, eu encontrei um nicho e fui buscar o problema desse nicho. E desse problema, você desenhou literalmente a solução. E a Laura Praianou é a fada madrinha, não é? Que mostra como tudo é possível, é isso? Eu posso dizer que sim. Posso dizer que sim. Inclusive, eu tenho algumas pessoas que me chamam de fada e é bem surreal isso, viu? Quantas mulheres, quantas mães, quantas pessoas chegam realizando sonhos através do script. Gente, ela entra dentro do ônibus, do cometa, para mostrar como é possível. Então você realmente, literalmente desenha o caminho. Sim, sim. E não só isso, né? Eu tenho também vídeos. É que na época eu nem sonhava em ser influencer, mas eu tenho alguns poucos registros. Eu com a Luara com 3 meses, a gente viajando sozinha. E eu literalmente ia e voltava. E era muito comum esse trajeto pra mim. E engraçado você falar isso, né? Porque hoje pela manhã eu recebi. Já vamos entrar no assunto da acessibilidade? Já vamos. É que eu quero postar o vídeo primeiro. Então vamos colocar o vídeo? Vamos. Ô Di, qual que é? Deixa eu achar aqui. Acho que é o primeiro. Deixa eu ver aqui. Não, não é. É o que ela tá de roupa amarela, não é? Tá de roupa amarela? É gravação de câmera. Peraí que nós vamos achar aqui, que tem um monte de... não tem o nome. Eu fui colocando por partes, mas... acho que eu não mandei. Achei. Peraí, Diogo, se eu te mandar agora, você consegue pôr? Sim. Então... É que tinha coisas em cima, esse é muito importante. Peraí, gente, que não tem como a gente falar de acessibilidade... sem falar, deixa eu achar o Diogo aqui, sem mostrar esses 2 vídeos. É um vídeo e uma foto. Porque senão nada fará sentido. Você falou muito das suas raízes, né? E na nossa conversa ela falou assim, Cacau, eu não sou mãe solo. Eu não passei pelo processo de separação, mas
eu me simpatizo. E agora ela conversando comigo, não é que a Laura Kelly foi essa mãe solo. É que a Laura criança foi, então ela sabe dessa necessidade. Vejam esse vídeo, gente. Pode colocar para rodar, Diogo. Esse é muito interessante, que da onde vem a acessibilidade. Laura, em cena. Pura e simplesmente chegaram pessoas com necessidades de falar em Libras e ela estava pronta. Da onde que nasce? Da onde vem a Libra? Praiana. Olha, você fala, eu arrepio toda de novo. Eu também tô arrepiada aqui. Cacau, muito interessante, porque assim, foi do nada. Eu acordei um dia e falei assim, eu quero aprender Libras. Na realidade, eu nem sabia que era Libras. Eu falei até Braille, pra ser sincera contigo. E eu acordei com aquele negócio no coração, queria aprender essa nova língua, achava muito bonito, como a maioria das pessoas. E aí eu fui no aniversário da minha sobrinha, né? Sobrinha do Natan, na realidade. Que eu falo que é mais meu do que dele. E aí a gente foi nesse aniversário e chegou lá a tia da sobrinha, né? Por parte do esposo da minha cunhada. Tava fazendo um curso de Libras por uma ONG. E aí ela pegou e comentou comigo, falou, eu tô fazendo curso. Eu falei, eu quero fazer. E aí eu fui lá, me inscrevi. Começou eu e meu irmão. Meu irmão, ele desistiu na metade do caminho. Eu, na primeira aula, eu já saí de lá sabendo o alfabeto, os números e alguns verbos. Então foi muito assim, o primeiro contato foi uma paixão, não sei te falar, é como se fosse uma coisa de... Isso é com que idade? Porque você fala do seu irmão. Isso é a menina, Laura, ainda? Eu já era casada, devia estar... Não era proposital? Não. Você não estava se preparando para? Não. Foi algo muito... intuitivo. Eu não sei, assim, eu acredito em outras vidas, eu acredito em energia, eu acredito que nós estamos nesse mundo, assim, ainda com coisas muito, assim, coisas do passado, coisas do futuro, energias se encontram, se cruzam, então a minha fluidez com a Libras, tanto que neste vídeo... eu já fazia uns 2 anos que eu não tinha contato com surdo, porque desde que eu mudei pra Santos, aqui eu não consegui me desenvolver tanto na comunidade surda, então minha Libras, assim como qualquer língua que você aprenda, se você não pratica, Sim, ela vai ficando ali travada. enferrujada. Então a minha Libras estava ali bem enferrujada, e mesmo assim ela falou assim, nossa, mas você parece surda. Quem conhece consegue ver na hora que ela fala que você parece surda, porque isso é um elogio. Significa que a minha Libras é tão leve, é tão natural, que parece que eu sou surda, não parece que eu sou ouvinte. E já aconteceu de eu ouvir isso diversas vezes. E aí eu comecei a aprender Libras e foi algo assim tão natural, uma conexão tão real, que parece até que de fato eu já fui, não sei. Parece. Algo muito... E aí essa minha amiga, que recebi a mensagem hoje, inclusive, foi a minha primeira amiga surda que eu tive contato, e nós temos uma amizade assim gigante até hoje. Antes de eu me mudar definitivamente para Santos, nós fizemos uma viagem juntas, nós ficamos hospedadas juntas, e hoje ela me mandou um vídeo que no final de semana ela estava em uma roda de conversa com uns amigos, e nessa roda de conversa, entre um bate-papo e outro, surgiu um assunto, vamos pra praia, tem uma menina que eu sigo, que ela é maravilhosa. Põe o segundo vídeo, Diogo, desses 2 últimos que eu te mandei, vai vendo. E aí ela falava assim, essa menina é maravilhosa, não sei o quê. Quando mostrou quem era eu. E aí a Amanda ficou assim, emocionadíssima. Esses 2 últimos, o último. Esse primeiro era ela falando em Libras, aí tem um outro que foi junto. Que tá a galera. É o mesmo, do Libras, cara. Não, o do Libras é ela atendendo uma cliente. Aí depois chega uma galera. Tá em cima. Tá escrito surdos. Acho que é o mesmo. É o mesmo? É o mesmo. É a continuidade? Porque pra mim veio 2 coisas. Não, é a foto só. É foto de... Desculpa. Mas esses surdos, a capa, foram 16 surdos que se hospedaram na pousada. Foi algo assim muito lindo também. Na época eu não tinha a fluidez
de gravar conteúdos, eu acabei não gravando nada, mas foi algo assim muito emocionante e a pousada ficou assim cheia de surdos e foi bem especial. Imagina cada coisa maravilhosa. Vai pensando inclusive aí umas 2, 3 histórias pra gente terminar assim, daquelas bem, tirando essa que já é diferenciada pra você compartilhar aqui. Mas no meio disso, então, beleza, veio o boom da influencer. E aí você virou a caixa, o cartão postal. Agora vocês nem tem mais isso, gente. Antigamente, quando a gente ia conhecer uma cidade, um lugar muito bacana, tinha o cartão postal, que é a referência daquele lugar. É isso. Você se tornou a referência daquele lugar. Nasce muita coisa. Então nós já temos a acessibilidade, né? Nós já temos essa descoberta dessa empreendedora leu a mãe. É interessante. Eu e minhas analogias. E aí você começa um trabalho, também foi intuitivo, também foi eu não sei como, eu vou colocar intuitivo, tá? Que você começa esse trabalho de você preparar um projeto, um dia, um movimento só para as mulheres, só para ter o dia delas, com esse cuidado da autoestima. Da onde veio esse outro momento que você também oferece lá na instância? Vamos lá. Aí já entra um outro lado. Deixa eu ver aqui se alguém mandou alguma coisa. Vai, você responde o olho. Por enquanto o pessoal tá só mandando alguns comentários. Teve uma moça que tava na pousada esses dias. Vou pegar o celular dela, tá, gente? Enquanto ela Pode ir responde. interagindo. A Laura, ela vem de uma família muito simples, uma família muito humilde. E eu sou empreendedora. Preciso de dinheiro, porque o mundo ele é movido a dinheiro. E aí, quando a gente pega e tem essa sensibilidade onde você precisa unir as duas coisas. Então, eu preciso ganhar dinheiro, mas como é que eu posso fazer isso de uma forma que eu ajude também as pessoas? E aí, foi quando eu peguei e eu lembrei de uma coisa, não sei, como você é do interior, talvez você conheça, Cacau. Sabe aqueles ambulantes que passam na porta vendendo cesta básica? Menina, eu achei um aqui, tem uns 15 dias. Gente, eu peguei o telefone dele, esses ambulantes, eles passam vendendo de cesta básica a espelho pra casa. Tem de tudo. E aí eu encontrei um. Você acredita que eu peguei o telefone do rapaz? Porque ele mexeu com a minha memória emocional, que a minha mãe comprava as panelas de casa, assim, desses ambulantes. Aí acho que a criança, a Cacau, gritou tão forte que a hora que eu peguei o telefone do rapaz, assim, então a gente que é do interior sabe do que você tá falando. Então, exatamente. E eu cresci com a minha mãe comprando não só espelho, mas assim, muitas vezes ela comprava cesta básica. Eu me lembro de uma vez que ela chegou extremamente feliz porque ela tinha conseguido comprar um kit de Danone, de iogurte. Sim. Porque a gente passou bastante dificuldade quando criança. E aí, assim, o que eu me lembro muito fortemente? Minha mãe nunca atrasou uma parcela. Nunca atrasou uma parcela. Rigorosamente. Era R$20. Ela podia, assim, não ter, de repente, o valor todo. Mas, assim, era parcelas. Eles parcelam em 500 vezes. E aí, eu peguei e falei assim, gente, tem uma coisa que eu acho que as pessoas ainda não perceberam. Pobre paga. Sim. Pobre paga. Diferente de grandes empreendedores. E agora que eu tô no meio desses dois mundos, eu posso falar com alguma certa propriedade. Pobre paga. E foi aí que eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um carnê, igual os carnês Casas Bahia, que hoje em dia o pessoal nem sabe mais o que é, mas antigamente era bem comum. E a pessoa, ela dá um sinal e depois ela vai pagando de forma parcelada. Só que isso daí é um tiro no escuro. Pode dar muito bom e pode dar muito ruim. Porque se a pessoa ela não paga, eu acabo tomando um prejuízo grande. Só que são essas análises que eu faço. Falei, gente, as mulheres... Você é uma estudiosa do seu negócio, né, Laura? Eu tento, bastante. Bastante. Ela estuda, vocês observem que tudo ela tem gráficos da onde veio, para onde vai. E normalmente os seus direcionamentos
tá muito ligado com o seu aprendizado Sim. de dentro de casa. Sim, sempre. Impressionante. Sempre, assim, eu falo pra minha mãe, inclusive, se eu sou a mulher que eu sou hoje, é graças a ela. Isso não tem dúvida. Eu estou invadindo o Instagram, coisa que a Cacau nem faz, invadir o Instagram dos convidados. Estou invadindo a live de Laura. E aqui, ó. Ah, gente, vocês são muito maravilhosos. A Mara, isso que é Mara, né? Maranha. Ela, estou juntando dinheiro para ir com o meu filho na sua pousada. Sou mãe solo, com um filho especial e já estou aguardando minhas reservas para ir. Negócio de carne. Você entende? Quando você não abre mão da sua humanidade, do seu orgânico. É isso que te conecta, é isso Sim. que me conectou a você. E aí, imagina quanta coisa que você não recebe. Ai, já tiveram, assim, coisas que me fizeram chorar, de verdade. E, ó, aproveita que a Natália Jordão tá online, acabei de ver o comentário dela. Essa Natália, ela conhece a Laura daquela foto. Natália, conta que eu essa conto aqui no Cacau Pod. Natália, cuidado com o que Natália. você vai contar. Nós estamos... É a primeira vez que o Cacau Pod está interativo. Você está inaugurando muitas coisas aqui Olha no Cacau só, Pod. coisa Assim, boa. Cacau, vamos fazer um Cacau Pod diferentão? Eu falei, vamos. Só vamos. Aí, nós estamos com o Instagram, nós estamos aqui conectadas com 2 pessoal lá na produção, agora nós estamos dose dupla. Tá um sucesso hoje. Conta, Natália, habla. Ah, ela colocou sim. Habla, Natália, conta uma fofoca aí pra contar no Cacau Pod. Olha isso. Cuidado com a fofoca, Natália. Cuidado, Natália. É um filtro. E aí é interessante porque o que acontece? Eu sempre faço várias analogias, reflexões e penso o pior cenário, penso o melhor cenário e graças a Deus até hoje as minhas conexões têm sido com pessoas maravilhosas. E aí em 2022 nós lançamos a primeira vez o Carnê Frente Mar e nesse carnê eu lembro que, nossa, o meu direct lotou de gente falando que eu ia tomar golpe, que eu ia me dar muito ruim e tudo mais. E eu sempre ali positiva, acreditando no poder. E aí começou, Cacau, a primeira família chegou. Eu jurei que era golpe. E aí o pessoal chegava fazendo filmagem, mostrando pra mãe, a mãe morrendo de medo. Porque assim, eu liberei a hospedagem, você pagava R$50 e você podia ir pra praia. Onde já você viu isso? Meu Deus. Negócio de doido, né? Muito doido. Negócio de Laura, praia não. Negócio de Laura, praia não. E aí as pessoas falam assim, gente, eu tinha certeza que isso era golpe. E aí aí foi quando eu comecei aí eu peguei as próprias pessoas quando chegavam e fazia stories e fazia vídeos e fazia lives. E aí eu pedia pra elas comentarem nos meus vídeos pra falar que era verdade. E aí o pessoal começou a me mandar print, que o pessoal chamava no direct pra saber se era verdade, se não era uma conta fake, sim. Você começou a criar o que a gente chama, ela é do marketing, ela sabe muito bem o que ela estava fazendo. Tem um negócio chamado prova social. Então ela estava criando a própria prova social dela. Mas na época eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo não, viu? Deu certo, amiga, deu certo. Deu muito certo. E aí foi indo, o negócio foi crescendo, estourou muito. Conseguimos fazer um giro financeiro bom na pousada, conseguimos melhorar muita coisa. Tivemos ali a primeira grande compra, que foi, nós compramos 14 ar-condicionados de uma vez, pagamos à vista. E a pousada ela não tinha ar-condicionado na época, então foi algo assim muito surreal pra gente. E assim, sempre tentando balancear tanto a melhoria da pousada quanto a melhoria mas não tanta melhoria para que não suba os valores, né? E aí entra no projeto Praia No Viagens. O que eu percebi? Ainda assim, muitas mulheres queriam viajar, só que para elas pegarem um quarto sozinha, tanto na questão da segurança quanto na questão financeira, acabava ficando um pouco puxado, um pouco alto o valor. E aí eu comecei a fazer novamente as minhas análises. Falei assim, gente, vamos lá. As mulheres, elas querem viajar, elas têm medo. Então eu tenho a ponte.
o que eu faço? Eu posso fazer essa junção. Eu posso pegar mulheres que não se conhecem, mas que tenha... Porque assim, na realidade nós vivemos em ciclos. E aí eu começo a perceber que todas as mulheres, principalmente as mães, elas têm as mesmas vulnerabilidades. Elas têm ali Eu lembro que quando a Luara nasceu, eu não estava preparada para o puerpério. Eu não fazia ideia do que era. E o puerpério, para mim, assim, foi bem traumático. E hoje eu vejo que, assim como eu não estava preparada, muitas mulheres não estão preparadas. E nós acabamos nos anulando totalmente em prol da maternidade. Perfeito. É algo muito, assim, real. Principalmente quando está se tratando da comunidade pobre, né? Da comunidade classe média para baixa. E como eu venho desse meio, eu lido com pessoas, eu falo a mesma língua. E aí eu peguei e comecei a fazer ali, entre elas mesmos, jogar essa ideia. Aí se a gente fizesse um mochilão, e se a gente fizesse todas elas, né, mulheres vindo e tudo mais, pra compartilhar quarto. E aí, assim, a ideia foi sensacional, foi algo muito natural. É como eu falo, novamente a ideia da foto. Sempre está lá. Você só precisa ter um pouco de sensibilidade e humanidade para você conseguir ver. Então, assim, eu tento a todo momento fazer essas reflexões, tentar ver as entrelinhas, as nuances, para que eu possa ser útil, né? Para que eu possa fazer a minha missão nessa terra. Você tem a chave principal de quando a gente quer empreender alguma coisa. Por que eu faço questão de trazer mulheres reais? Nós conversamos sobre isso. Empreendedoras reais e que têm esse olhar empático. Porque eu acho que, eu falo sempre que o Cacau Pod, ele não faz sentido se ele não comunicar, transformar, transcender, se ele não cuidar do essencial. Então eu preciso de pessoas com esses valores para vir fazer parte da história do Cacau Pod, entendeu? São esses valores que eu quero aqui. E é nesse lugar que a gente se conecta, né? Você fala muito, e a sua fala, ela é 100.000% empática. 1000%. Então, por isso que viraliza. Por que viraliza? Porque vocês, desde o começo, desde o quarto que você limpava, você estava cuidando do outro. Então, o seu propósito é cuidar. O seu propósito de vida. E fazer do seu empreendimento um lugar desse colo. Com certeza, eu quero falar um pouquinho sobre o Day Use. Peraí, calma. Antes, a gente falar sobre o Day Use. Como que se pratica o perdão? Natália tá contando aqui que vocês praticaram o perdão juntas. Ou seja, o que vocês aprontaram a praticar o perdão. E ela falou exatamente desse momento da maternidade, de como vocês se transformaram juntas e se fortalecem juntas. Deixa eu ver aqui que a Natália. É muito interessante, porque eu não sou da briga. Ela brigou. Quando começa já se defendendo, é sinal que já foi. É porque entendeu? Em seguida tem o mais. E ela quando tem o mais, a gente já sabe. Quando começa a ficar bandeirinha branca, é que já fez. A única vez na vida que eu saí no tapa com alguém foi com a Natália. Mentira! Por isso que vocês praticaram perdão juntas. Gente, e eu de verdade, eu nem me lembro por quê, mas foi um negócio assim muito bobo, muito bobo. Eu acho que nós estávamos na 5ª série e foi um negócio assim de... Disse-me disse, falou que você é feia, falou que você é falsa, e chegou no ouvido dela. 5ª série, né? 5ª série total. E aí eu lembro até hoje, eu tava entrando no banheiro, na hora que eu tava entrando no banheiro, ela me empurrou e me deu um tapa. Eu fiquei extasiada assim, aí eu fiquei, não, eu não vou deixar barato. Eu fui atrás dela e puxei pelo cabelo. Natália, ratinho não, tem Claudinha agora. Entendeu? Casos de família, literalmente. Ai, gente, Natália. E aí foi muito interessante, porque quando eu descobri minha gravidez, e aí passou o tempo, nós viramos grandes amigas. E quando eu descobri minha gravidez, eu lembro assim, eu estava fazendo o exame de sangue, o teste beta, e conversando com a Nath.
Então hoje nós somos grandes amigas, a gente assim conversa muito, ela acompanhou tudo. Muitas vezes eu tava limpando quarto e mandando foto pra ela no WhatsApp, e assim, a gente mantém esse contato, e eu gosto de manter esse contato com essas minhas pessoas, essas minhas versões que me lembram quem eu sou. Inclusive, você falando agora, e é a caixa de Pandora mesmo, viu, ô Cacau? Gosto assim. Porque eu me lembrei de uma ação que eu e minha mãe fizemos lá na comunidade, não vou lembrar o ano, mas eu devia estar na 3ª ou 4ª série. E a gente fez ovos de Páscoa pra vender. Mentira. Tudo certo. O meu diretor acabou de falar que nós temos 5 minutos. Não é possível. Faz 1 hora que eu tô aqui, gente. Já tem 1 hora. Cacau, a gente encerra e vai tomar um café. Porque nós vamos ter que fazer versão 2. Depois eu não vou falar nada. Deixa acontecer naturalmente. É sobre isso. A Evelyn, o nome dela tá Maranha Evelyn. Agora eu descobri que o nome dela é Evelyn. A Evelyn falou que essa sua maneira de pensar nas mulheres é muito bom, que eles se sentem acolhidos. Você entendeu o lugar, né? Nath, só temos amor por você também, viu, Nath? Ela só tem amor. Vamos falar então, temos 4 minutos, dos 5 já foi 1, na minha conta. Vamos falar do Day Use? Essa é uma oportunidade de ouro também. O Day Use novamente pensando em que não tem condição de pagar uma estadia. Porque queira sim, queira não, a estadia ela tem um valor mais elevado. E muitas vezes, não só pela questão da hospedagem, só que a estadia você precisa de um almoço, você precisa de uma janta, você precisa muitas vezes de um café da tarde, e você acaba tendo gastos extracurriculares. Fora que você pode, sei lá, perder o chinelo. Falando, você tem gastos extracurriculares. A pedagoga continua ali, ó, fiel. Gente, eu não posso ver uma caixa. Não posso ver uma caixa que tô pegando. Adoro. E aí, Cacau, a gente começou a pensar nessas pessoas que querem vir pra praia, mas que não tem condição. Novamente, cansei de aproveitar dias incríveis com a minha mãe, né? Eu, ela e meu irmão, onde a gente ia, passava o dia e voltava. Só que praia era uma coisa muito difícil, porque principalmente como que você volta de ônibus, 2 horas de viagem, sem um banho, né? Cheio de sal, areia do corpo. E aí foi quando, mais uma vez, vendo as possibilidades, desenvolvemos o Day Use, que é algo que já existe em muitos lugares, não foi algo que nós inventamos, porém, para minha comunidade, para os meus seguidores, é algo novo. Muitos deles nunca haviam ouvido falar. E aí a gente fez montamos essa estrutura do Day Use. Então você paga um valor absurdamente mais em conta, você traz sua toalha e você tem um banheiro ali por uns 15, 20 minutos para você poder tomar um banho. E as suas malas, então celular, os seus pertences, você pode guardar sob nossa responsabilidade e curtir a praia, acaba saindo muito mais barato e assim, é uma oportunidade, né? Meus amores, esse é o tipo de influencer que eu quero pra minha vida. Entendeu? Um influencer que traz comodidade, que traz lazer, que pensa no nosso bolso. Esse é o tipo de influencer que a gente merece ter. Eu não vou falar o que eu tô pensando. Porque tem um influencer que ele vai te incentivar a perder dinheiro. Esse a gente não quer. Se eu te falar que as propostas fazem coçar eu o já bolso. teria, eu fiz uma postagem, eu já teria mudado de vida. Eu também. Se eu aceitasse, sabia? Eu também. Já era pra eu estar em outro lugar. Mas eu gosto de vir aqui, ralar na Televip digital mesmo e construir organicamente com pessoas reais, de maneiras reais, que a gente tá construindo a base sólida. A base sólida. É sobre isso. É sobre isso. Meu amor, é insuficiente. Eu não falei metade do que eu queria. Gente, que papo gostoso. É insuficiente. Eu quero te agradecer. Ai, meu diretor levanta e já fica apavorado. Eu quero... que os 5 minutos dele já foi. Quero te agradecer pelo seu pronto atendimento, por você estar aberta,
pela conexão desse brilho no olho que eu, desde o primeiro momento, pelo carinho, que isso aqui é cuidado. Quando eu falo que a essência dela é cuidar, isso aqui é cuidado. Isso aqui não é para qualquer um. É para quem tem essência. Então eu quero muito, muito, muito te agradecer. Vou tomar café da manhã lá na pousada com a Laura. Mostrar tudo pra vocês. Vou fazer o meu day use e vou mostrar pra vocês. Bora, vamos transformar a Cacau na influencer Cacau Pod. Eu não espero menos. Entenderam, gente? Vocês entenderam que... Eu ia falar depois, mas ela já falou. Nasce uma nova parceria, entendeu? Eu gosto assim. Cacau Podcast Praia Nova. Nossa, adorei! Espero que você tenha gostado, meu amor. É insuficiente. Eu amei, Cacau. E que as pessoas possam se conectar com pessoas reais, né? Assim como a Laura, a Cacau. E busquem inspirações de pessoas que são reais, que são verdadeiras. Busquem provas sociais, né? Busquem entender o passado, porque hoje em dia, em um mundo onde tudo é muito maleável, tudo é muito modificável, né? Não sei nem... Olha, eu já inventando palavra aqui. Mas a gente consegue... É descartável, eu acho que é a palavra. Também, né? muito Tudo... descartável. Mas assim, eu nesse caso eu tô querendo dizer mais no sentido de... As coisas, elas estão cada vez mais... sucintas à modificação. Sim. Então eu posso muito bem criar uma nova personagem e vir aqui trazer pra vocês e falar assim, olha, ganha dinheiro fácil aqui, não sei o quê. E então busque essa conexão, pessoas que são reais, porque no final das contas, a nossa frustração, ela só acontece quando nós mesmos nos permitimos. Coisas ruins acontecem com todo mundo. Tudo vai depender da forma que você reage quando elas acontecem. Então é o que você faz com o que fazem com você. Com vocês, Laura Praianão, no Cacau Pod. Vocês entendem, gente? Isso não é nada, tá? Você convivendo com ela perto, venham conhecê-la pessoalmente. Vocês vão se apaixonar. Quero agradecer. Eu quero. Encerrando o Cacau Pod em dose tripla. Aqui, ó. Em dose tripla. Eu quero agradecer vocês pela audiência, pelo apoio. Se inscreva no canal. Cacau precisa viralizar, entendeu, gente? Aí, como eu sempre digo, o apoio de vocês não custa nada, mas vale muito. Muito obrigada, Massas Caiçara, Espaço Vila São Jorge, Glow Moda Feminina. E muito obrigada, Laura Praianol, que essa parceria aqui só tá começando, viu, gente? Vocês vão ver muito ela por aqui, eu garanto pra vocês. Um beijo, até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.